Quando se fala do Império Português, quase toda a gente pensa logo no Brasil. Mas e se eu te disser que o mapa de Portugal, durante séculos, foi muito maior do que aquilo que a memória popular guarda? E que algumas colónias e possessões portuguesas não desapareceram por acaso, nem por simples decadência, mas por guerras europeias, tratados assinados longe do mar, rivalidades entre impérios e, por vezes, traições políticas e comerciais. Hoje vamos abrir um arquivo esquecido, as colônias perdidas de Portugal, territórios que já foram portugueses e que deixaram ecos, nomes, ruínas, comunidades e até palavras na cultura local. E o mais interessante, muitas destas perdas ajudaram a moldar o Portugal moderno, a economia atlântica e a forma como o país se projetou no mundo. Portugal foi um império marítimo. E um império marítimo não se mede apenas por linhas contínuas num mapa. Mede-se por rotas, por portos, por fortalezas, por direitos de comércio, por feitorias, por redes de alianças e por influência cultural. Por isso, quando falamos em colônias perdidas, estamos a falar de vários tipos de presença portuguesa, desde territórios formalmente administrados até praças fortes e entrepostos que garantiam o controlo da circulação de especiarias, ouro, escravos, marfim e tecidos. O Império Português espalhou-se por 3 grandes eixos: o Atlântico, com ilhas e costa africana, e depois o Brasil; o Índico, com a costa da África Oriental, a Índia e o Sri Lanka; e o Sudeste Asiático e a China, com Malaca, as Molucas, Timor e Macau. E foi precisamente por estar espalhado, por ser leve em terra e forte no mar, que ele ficou vulnerável quando surgiram potências marítimas mais agressivas e industrialmente mais fortes: Holanda, Inglaterra e França, além das pressões de reinos locais que evoluíram e passaram a resistir. Se existe um nome que explica uma parte enorme das colônias perdidas de Portugal, é este: Holanda. No século XVII, os Países Baixos entram numa fase de expansão brutal, com companhias comerciais armadas, verdadeiros estados privados, como a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Portugal, já desgastado e com dificuldades logísticas, começa a perder posições estratégicas. Malaca era uma chave do comércio asiático. Controlava o estreito, controlava o tráfego, controlava a riqueza. Em 1641, a praça cai nas mãos holandesas. E não foi só um território. Foi a perda de uma artéria comercial, um ponto de estrangulamento que dava poder a quem ali mandasse. No Ceilão, o atual Sri Lanka, Portugal tinha fortalezas e influência no comércio da canela. Os holandeses avançam de forma metódica, exploram alianças locais e a superioridade naval. Em 1658, a presença portuguesa é empurrada para fora. Mais uma vez, não se perde apenas terra. Perde-se o acesso privilegiado a um produto que valia fortuna na Europa. E depois, há as Molucas, as famosas ilhas das especiarias. Ali, o jogo foi ainda mais cruel. As especiarias eram ouro. Quem controlava o cravo e a noz moscada controlava o luxo europeu. Portugal não tinha capacidade para segurar tudo ao mesmo tempo. Longas distâncias, pouca mão de obra, custos altíssimos e rivais, com navios melhores e mais dinheiro para sustentar guerras no mar. Estas perdas no Oriente tiveram um efeito decisivo. Obrigaram Portugal a concentrar forças. E esse foco crescente vai para o Atlântico, sobretudo para o Brasil. O Brasil não é apenas a grande colônia. Em parte, ele torna-se o centro, porque o Oriente se torna caro demais para segurar. Na Índia, Portugal manteve Goa durante séculos, mas perdeu muito do que existia à volta desse núcleo. A costa indiana era um tabuleiro complexo. Reinos locais poderosos, concorrência europeia, comércio intrincado e um ambiente político instável. Portugal perde praças e influência nem sempre por derrotas diretas, mas por pressões económicas, mudança de alianças e crescimento dos concorrentes. E há uma realidade pouco romântica. Mesmo quando Portugal mantinha um porto, podia perder o essencial. Podia continuar presente, mas estar a ser esvaziado por dentro, perdendo monopólios e margens de lucro. Um império pode manter bandeiras e, ao mesmo tempo, perder o poder real. Agora vamos ao Atlântico Africano, onde Portugal tinha posições vitais. Algumas foram mantidas durante muito tempo, outras mudaram de mãos,
e outras foram disputadas em ciclos. Uma das perdas mais simbólicas foi São Jorge da Mina, Elmina, na costa do atual Ghana. Primeiro centro de comércio de ouro e depois uma peça importante do tráfico, a fortaleza é tomada pelos holandeses em 1637. E aqui percebe-se o padrão. Perde-se um ponto, perde-se uma rota, perde-se receita, e isso enfraquece a capacidade de defender outras posições. Em Angola e Moçambique, Portugal resiste porque sabe que se cair ali pode colapsar o resto. Mas a resistência custa caro. Há conflitos locais, rivalidade europeia e custos logísticos enormes. E mesmo quando o território se mantém, a pressão nunca desaparece. Mas se achas que as colónias perdidas foram apenas derrotas militares, há outro lado da história. Algumas foram perdidas à mesa, com tinta e selos. Tratados assinados por elites, com mapas incompletos e com interesses que nem sempre eram os das populações locais. A história colonial europeia está cheia de perdas decididas longe do terreno. E Portugal, sendo um país mais pequeno, muitas vezes teve de negociar com gigantes. Em várias ocasiões, para salvar uma parte do império, aceitou perder outra. Manter um império global exige dinheiro. Dinheiro exige rotas lucrativas. Rotas exigem marinha forte. E marinha forte exige uma base industrial que Portugal, em muitos períodos, não tinha ao nível dos rivais. Agora vem a parte mais fascinante. Perder não é desaparecer. Mesmo quando Portugal perde um território, deixa coisas para trás. Fortes, igrejas e muralhas. Nomes de lugares com raiz portuguesa. Comunidades luso-descendentes. Palavras que entram em línguas locais, sobretudo em áreas costeiras. Costumes, devoções, comida, música. A bandeira sai, mas a cultura demora muito mais a sair. Em vários pontos da Ásia e de África, surgiram até formas crioulas do português, misturadas com línguas locais. E isso é um eco vivo do Império, uma presença que continua no dia a dia de pessoas que, séculos depois, já não vivem sob Portugal, mas guardam traços dessa ligação antiga. Para perceber o fim do ciclo, basta olhar para duas peças que sobreviveram até muito tarde: Timor e Macau. Timor foi um dos últimos territórios asiáticos sob a administração portuguesa durante o século XX. E Macau permaneceu como ponto português até o fim do século, já num contexto totalmente diferente. Já não era império de conquista, mas uma presença histórica numa ordem mundial que passou a rejeitar impérios coloniais. Estas sobrevivências mostram que o império não acabou de uma vez. Ele foi desaparecendo em fases, como um navio antigo a perder velas, mastros e cordas, até ficar só o casco. E depois, nem isso. Quando olhamos para as colónias perdidas de Portugal, não estamos a olhar apenas para fracassos. Estamos a olhar para um país que durante séculos teve ambição global, mas pagou o preço de competir com potências maiores numa era de industrialização e guerras marítimas. E estamos a olhar para uma verdade que muitos ignoram. Portugal foi mais do que Brasil. Houve um império de portos, estreitos, fortalezas e rotas. Houve perdas marcantes como Malaca, Ceilão e Elmina. Houve sobrevivências longas como Goa, Timor e Macau. E há ecos que continuam até hoje. Na língua, na arquitetura, nos nomes e nas comunidades. E agora eu quero saber: qual destas colônias perdidas te surpreendeu mais? Queres uma parte 2 com foco total em um território específico? Malaca, Ceilão, Elmina ou as disputas do Índico? Deixa nos comentários, porque a próxima viagem pode ser ainda mais profunda e muito mais polêmica.